Mas é, bonitão, você divide o mesmo teto. Você vive sob a responsabilidade dele, né, bonitinha? As semelhanças são muitas. O físico, os trejeitos, o time de futebol, a forma de reagir a determinadas situações, o sobrenome, que é o mesmo, e muitas vezes até o primeiro nome é igual. Vocês adoram bater uma bola junto, tomar aquela cervejinha, jogar a conversa fora. Hoje, de igual para igual, atuam como velhos amigos. Talvez agora ele esteja sob sua responsabilidade. Tal pai, tal filho. Então, com a sua vivência, as discussões bobas deram lugar a um respeito, a um entendimento que só a maturidade poderia trazer. E na semana do Dia dos Pais, um tema gostoso como esse só poderia ser alvo de uma conversa entre bonitões. E para isso, eu convido o ator e diretor Dan Rossetto. Obrigado, Dan, por ter vindo. Imagina, eu que agradeço Estamos aqui a oportunidade desse encontro. Imagina, obrigado eu. Claro, aquele que é meu parente, do coração, mas é, falando sério, que é esse brilhante ator, o Flávio Guarnieri. Flavinho, amo você, obrigado por ter vindo. Eu amo muito você também, Tá você sabe longe. disso É, há mas muito não, tempo. Nunca mais né? veio aqui, se me amasse, estaria mais perto de mim. Eu, por mim, estaria todo dia. Por mim também. Adoro vir aqui. É meu tio do coração, é meu pai, é tudo, Sou seu tio, é tudo. É verdade. meu parentaço mesmo. Dan, 2014, o Aliança Francesa está completando 50 anos e é marcado pela encenação de grandes espetáculos. Sim. Um deles, Um Grito Parado no Ar, um texto que este menino conhece muito bem, que é do Gianfrancesco Guarnieri, mas não é a primeira vez que você trabalha com um texto deste impecável, maravilhoso e saudoso autor, ator, diretor, tudo, né? Que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer em vida, só prestigiar as obras dele. Eu fiz o Ponto de Partida no Teatro Universitário, em 99, aí depois eu fiz uma adaptação com o aval da família e do Flávio, do Eles Não Usam Black Tie, em 2011, e ele me convidou para essa leitura, para dirigir a leitura de Um Grito Parado no Ar, que para mim é uma honra muito grande poder dar continuidade a essa pesquisa das obras do Guarnieri, no qual eu tenho um respeito profundo e uma admiração incrível pelo que ele escreveu, pelo que ele marcou no teatro, na televisão, enfim, na cultura. Quem não tem? Então. E sabe que foi um encontro muito legal, o fato do Dan me procurar para montar o Eles Não Usam Black Tie, porque eu estava com muita vontade de fazer o Black Tie, e estava com vontade de fazer o Tião, que era o personagem que meu pai tinha feito no Arena. E isso casou entre as nossas vontades. Então foi um encontro com o Dan, a gente virou sócio nesse projeto. Que legal. Então foi muito bacana, fizemos uma temporada longa no MUBI, foi um grande sucesso, foi muito bom. Né? Viajamos, enfim, uma delícia. essa teve uma vida bem interessante. Agora, a peça vai ganhar nesse mesmo palco uma leitura encenada, é isso? Exatamente, agora no dia 12 de agosto. Tá, mas você não está sozinho nessa brincadeira. Não, estou com um elenco fantástico lá. E olha, e uma das coisas, não é só os 50 anos do Aliança Francesa. Amanhã, dia 6, meu pai estaria completando 80 anos. Foi tão cedo já, né? Ele foi com 71, né? 71 para 72. E amanhã ele estaria completando 80 anos, então essa é uma homenagem minha e da gente, né? Do elenco, da direção, também aos 80 anos deste homem maravilhoso que, além de dramaturgo, diretor, né? Ator, era minha paixão, era meu paizão. Olha, eu vou passar para você essa história e você não pode deixar de ir. Olha o que estou dizendo. Leitura de Um Grito Parado no Ar, no Aliança Francesa, que fica na General Jardim 182. Você não sabe onde fica a Aliança Francesa. General Jardim 182, aqui eles chamam de Vila Buarque, cada um dá um nome. Aqui, General Jardim 182, pronto, tudo bem. Vila Buarque. Dia 12, agora, de agosto, terça-feira, às 8 da noite. Se você quiser, pode ser às 20 horas também. Então, às 8 da noite, General Jardim 182, na Aliança Francesa, do dia 12 de agosto, você vai ver a leitura de Um Grito Parado no Ar. Bom, inclusive teu pai foi estrela de um grandioso espetáculo, né, que cada um maior que o outro. Eu queria
matar a saudade. Dá uma olhada nisso aí. Quando eu casei com tua mãe, eu estava numa situação muito pior que a tua. Olha, perseguido, desempregado e... Mas nós resolvemos enfrentar, brigar. Também sou de briga, pai. Não, eu sei, mas eu tenho a impressão que você está um pouco perdido, Tião. Se a gente papeasse mais, eu talvez pudesse te ajudar. Obrigado, pai, mas eu acho que quem pode me ajudar sou eu mesmo, né? Olha, às vezes a gente tem um problema e a gente só vê o problema, não vê mais adiante. Enxergo? Eu sei onde me aperta o sapato e por quê. Estão despedindo os caras mais conscientes das seções mais fracas. Tá na cara, eles estão querendo acabar com a liderança. Mas não pode, Otávio, não pode despedir desse jeito, porra! Nós vamos parar essa fábrica e é agora. Sossega, italiano, a coisa não é bem assim. Mas e daí, Braulio? Porra, vai ficar por isso mesmo? Vai não, mas calma. Que coisa emblemática que foi, né? Ele no Black Tie. E o coisa filme bem você feita. vê, né? A cena também com o saudoso Francisco Milani. Com Milani. Grande cara também. E eu fazia no filme o Chiquinho, que era o irmão do Tião, na verdade, que era irmão do Richelli. Eu fiz o filme também, ganhou Leão de Ouro em Veneza. Em Veneza, é verdade. Entendeu? Foi um sucesso em Nova York também, foi um sucesso estrondoso. Enfim, essa história do Dia dos Pais, nós vimos ali um diálogo de pai e filho, né? Mas que ainda não estavam muito ajustados. E essa semana é o Dia dos Pais. E a leitura desse texto, eu acho que seria um pretexto, para brincar com as palavras assim não, né? Para divagações sobre os pais e filhos. Enfim, mas vamos analisar nós como filhos. Como é que vocês viam o pai de vocês quando vocês eram pequenininhos? Quem começa? Quer começar, Dan? Nossa, meu pai Você sabe que eu sou do interior, eu estou em São Paulo já há 12 anos, então eu tinha uma relação e tenho uma relação com meu pai muito próxima. Meu pai era uma figura muito calada, Rony, muito quieta, mas que observava de uma forma muito sábia, né? Então, de poucas palavras, mas que tinha uma visão e tem uma visão sobre o comportamento, sobre o ser humano que é muito particular. É uma pessoa que eu sento para conversar e eu tiro grandes lições, assim, é um grande mestre. E quando eu era pequeno eu me lembro de observar que eu sou o caçula da família, então eu ficava observando como ele educava os meus irmãos, era incrível, assim, é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e amor, assim. Se bonitão eu sei o que ele vai responder, mas de qualquer maneira eu tenho que perguntar, Mas... é dever de ofício. Tem coisas engraçadas, né? Porque quando pequenininho, assim, do que eu me lembro realmente quando pequeno, era muito mais aquela coisa meio de escola, né? E as pessoas quando sabiam que eu era filho do Guarnieri, as pessoas falavam assim, maravilhas, né? Maravilhas do meu pai. Nossa, que homem fantástico, não sei o quê. E para mim, eu entrei realmente, eu acho que no processo meio de endeusamento mesmo, sabe? Eu coloquei, era coisa do mito, né? Era coisa do ídolo, era coisa... Então, era complicado, porque o ídolo não tem defeitos, né? É claro que não. O ídolo não tem defeito nenhum. Então, meu pai, para mim, não tinha defeito nenhum, sabe? Era Deus no céu, meu pai na terra e ponto final. E aí, conforme os anos vão passando, você vai percebendo que reconhecer defeitos não é deixar de amar. Não é? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É amar muito mais, é amar respeitando muito mais, reconhecendo defeitos e qualidades. Então, agora, tinha coisa da televisão, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu assisti A Muralha, né? Meu pai fazendo, ele tomava uma flechada e eu vi meu pai tombando e eu vi sangue e eu falei, meu pai morreu. Então, para mim, meu pai tinha morrido. E tiveram que me convencer. E outra história maravilhosa, eu fui assistir o Arena contra Tiradentes. Sei. Davi José fazia o Tiradentes, no final do espetáculo tinha o enforcamento, no final a gente se encontrou, todo mundo na rua e tal. Eu não tive dúvida, fui para casa, peguei 2 caixotes, subi em cima, amarrei o varal e pulei. Flavinho. E pulei, fiquei todo arranhado. Minha mãe e meu pai me tiraram do varal, eu falei assim, caramba, o Davi José estava bem, ele estava ótimo. Eu achei que tudo bem, que eu podia me enforcar também, que eu ia ficar numa boa.
Quando existe essa história essa tomada de decisão que existe hoje, de limitar certas idades para assistir certos espetáculos, acho que é por isso. Os caras pensam, não, porque tem cena de sexo, de violência. Não, é porque você acha que aquilo ali... Apesar que a maioria das pessoas, elas não tinham também o contato que eu tinha, né? Porque eu tinha o contato com o antes, o durante e o depois também, né? Claro, encontrava todos os atores, eu vivi em Coxia, fui gerado durante Eles Não Usam Black Tie, nasci durante Jimba, entendeu? Então tinha que ser ator mesmo, não tinha... Você está vendo? Não tem nem dúvida, a história aí é DNA puro. Agora, e você, dentro de casa? Você teve algum incentivo? Incentivo eu tive, mas eu tive que peitar muito para poder seguir meu caminho, porque eu sou de uma família bastante grande, do interior do estado de São Paulo, e onde não tinha... Como é o nome da cidade? Chama Pirapozinho, é do lado de Presidente Prudente. Conheço. É longe, Pirapozinho. É longe, é quente, Conheço. E eu tive que buscar o meu caminho, de alguma maneira. Para você ter uma ideia, a primeira escola em que eu estudei teatro tinha sido a minha casa. Eu peguei o endereço, me matriculei na escola, e fui caminhando pelo bairro. Eu falei, poxa, eu conheço esse lugar, conheço essa rua. Quando eu me deparei com o endereço, com a fachada, eu morei aqui, dos 4 aos 6 anos de idade. E a sala onde eu fazia teatro era onde tinha sido meu quarto. Então foi meio que predestinação, não, Deus é tricoteiro, acaso. só pode ser, né? E eu fui, me aventurei, e eles sempre me apoiaram, eles sempre me deram todo o suporte necessário, mas era muito difícil, porque é uma realidade muito diferente. As informações, o acesso à cultura, tudo é mais limitado. Mas o apoio eu sempre tive, mas a afirmação, o desejo, a vontade e também o estímulo sempre foi muito difícil. Eu tive que lutar muito, inclusive contra esse arranha-céu que é São Paulo. Eu cheguei aqui, eu me vi... Você nem foi para Prudente, você veio direto para cá? Eu vim direto para cá. A cidade é muito próxima. Eu conheço, né? conheço. É bem do lado mesmo. E eu vim direto para cá. Eu fiz teatro um bom tempo lá em Presidente Prudente, durante a minha formação acadêmica. E aí depois eu vim para cá com 21 anos de idade, aqui estou até hoje. Eu cheguei com uma malinha com prazo de validade, escolhi a estação de metrô que eu achei o nome mais bonito, que foi Ana Rosa, e falei, aqui eu vou me fixar. E estou até hoje. Parabéns, determinação é uma coisa que só a garotada tem, né? E eu vou falar, olha, muita gente já conhece o Dan, mas muita gente conhecerá o Dan Rossetto, porque para mim é um dos melhores diretores desta geração hoje no Brasil. Mas assim, não é porque é meu amigo, é de uma competência, de uma sensibilidade. Lamento que realmente meu pai não o tenha conhecido, até porque a adaptação que ele fez do Eles Não Usam Black Tie, que ele colocou coisas, tinha coisas que parecia meu pai escrevendo mesmo. Eu acho que eles fariam uma dupla maravilhosa e meu pai ia respeitá-lo demais, ia gostar muito dele. Sim. Agora, está em mim, meu pai está aqui dentro, certo? Claro. Eu gosto dele, então meu pai gosta dele. Claro. Pô, Dan, que coisa boa de ouvir. É bom de ouvir De um Flávio isso. Guarnieri ouvir uma coisa Nossa, dessa, para mim vida. é um carimbo no meu currículo para a vida toda isso. Tem um outro aspecto, por exemplo, que foi a minha experiência vivencial. Eu fui pai com guarda de filhos, então não virei pai, sou mãe, fui mãe. Meu apelido é mãe de gravata. E tem coisas que só as mães conseguem explicar às filhas, como, por exemplo, isso aconteceu comigo, o porquê da primeira menstruação. Era eu que informava, era eu que sabia, a ligação da minha filha até hoje comigo é de filha para mãe. Agora, o que só o pai de vocês compreendia? Que eu tinha que fazer as duas coisas. Era barra pesada, tinha que ser mãe e eventualmente pai, sem muito talento para isso. Mas o que só o pai de vocês compreendia em vocês e a mãe não? Aí é complicado, porque eu acho que os dois sempre me compreenderam tanto e em tudo, na verdade. Até porque, assim, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, né? Puxa então, eu era muito pequenininho. E meu pai foi. Então, na verdade, eu fui criado realmente pela minha mãe. E minha mãe é uma mulher fantástica. Queridíssima. Né? Maravilhosa. Cília Thompson, uma jornalista incrível. Cília! Beijo, meu amor. Saudade de você. Pronto, tá dando.
e sempre me compreendeu em tudo, sempre me apoiou. E tem uma coisa engraçada no meu pai, porque meu pai, quando ele resolveu realmente ser ator, ele se reuniu uma vez comigo e com o Paulinho e apontou, Paulinho, meu irmão, e apontou também muitas dificuldades. Então ele falou assim que é uma profissão onde a concorrência nem sempre é leal, onde você realmente vai ter momentos que você vai passar fome sim, que você vai ter que brigar, que você vai ter que lutar muito. E ele falou, agora, se realmente depois de tudo isso que eu estou colocando, vocês ainda persistirem na ideia de serem atores, vocês nasceram para serem atores. Claro. Entendeu? E, então, isso ele compreendia. E era bacana porque cada um sempre caminhou na sua raia. O Paulo na dele, eu na minha e meu pai na dele. Por mais que a gente conversasse, a gente nunca permitiu que se fizesse uma competição entre a gente e nada disso. Isso sempre foi muito bacana. Dan? Eu tive uma mãe bem mãe mesmo, rígida. Meu pai era bancário do antigo Banco Mercantil. E a gente vivia mudando de cidades, né? Depois que o Banco Mercantil fechou, ele foi para outra área. Então, a minha mãe era muito presente e meu pai, com aquela loucura de trabalhar em banco, eu via muito pouco. Então, tudo que a minha mãe, às vezes, não compreendia por rigidez, eu buscava no meu pai o consolo, né? Então, eu me lembro muito do meu pai, de ser uma pessoa que, sem passar a mão na cabeça de algum erro, mas alguém com quem eu pudesse conversar com um pouco mais de tranquilidade. Já que com a minha mãe o jogo era mais difícil. Sempre foi. Engraçado, Vivi. Mãe canceriana, então. Eu sou de câncer, já aí vai começar. Ai. Signo de mãe mesmo. Porque, olha, normalmente é o pai que é o grande alicerce da família. É aquele que impõe regras, vamos dizer, exige respeito, faz marcação cerrada, principalmente com as filhas. Bom. Agora, coitadinha, não sei o que. A minha sofreu comigo. O que o pai de vocês não permitia que vocês fizessem? Obrigado, querido. De jeito nenhum. Bom apetite. Bom apetite. Obrigado. Hein? Então, o que ele não te permitia? Meu pai, ele permitia tanta coisa, mas não era permissivo. Ele sempre me deu liberdade. Inclusive, o fato de eu estar aqui hoje, conversando com vocês dois, tem muito a ver com a liberdade que ele me deu. Mas eu não me lembro de algo. Você consegue puxar? Para mim sempre realmente foi tudo permitido, contanto que fosse tudo muito conversado. Sim. A única coisa que meus pais nunca admitiram foi, e que eu não admito até hoje, até porque fui ensinado assim, foi a mentira. Falou assim, olha, faça qualquer coisa, assuma que fez. É mais fácil de desculpar. Agora, se mentir, e eu descobri que foi, o castigo vai ser dobrado. Comigo foi igualzinho. Mesmo texto. Porque mentira, só muda de endereço. Não entra, cara. Mentira não entra. Então, mentir, eles jamais me permitiram. Mesmo sendo ator, né? Mesmo sendo ator. Minta em cena. Isso, minta no trabalho. Minta no trabalho. História. Por outro lado, o que os pais de vocês faziam que vocês não aceitavam de jeito nenhum? O que não compreendiam, vai? Eu acho que era a questão de horário. A questão de horário era bacana, esse negócio de você querer ficar acordado até tarde da noite e aquela coisa toda, e eles realmente não deixavam. Então eu falava assim, não, cama, banho, cama. Eu falava, mas por que banho? Por que cama? Então, isso eu não entendia. Tanto é que hoje eu sou um cara que vou dormir às 4h30 da manhã, eu acho que por causa do trauma. Então hoje eu posso dormir tarde e vou dormir às 4h30. Essas regras são sempre difíceis de aceitar, mas eu acho que elas são muito importantes, assim, porque né, elas dão o parâmetro, o limite, e é sempre difícil. Criança é sempre complicado você viver diante de regras, né? Eu tenho filho e eu hoje faço a mesma coisa com ele, sigo a mesma cartilha, exatamente igual. Olha, ser filho não é fácil, ser pai também não. É bom só ser avô, que eu tenho responsabilidade nenhuma. É verdade. Mas olha, tem esse clichêzão tão antigo, tal pai, tal filho. Eu acho que essa máxima não poderia fazer mais sentido, porque nós temos muito mais do que nós imaginamos dentro da gente, exatamente dos nossos velhos, dos nossos pais. O meu está com 97 anos, nos assistindo agora, lindo. Lendo a minha biografia e está se divertindo, escrevendo, é um poeta e tal.
mexe no computador, joga xadrez, tem 97. Ele não está durando, está vivendo. Isso eu acho muito bom. Claro. Então, pai, um beijo, velho. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo, que vocês tenham Deixa eu vindo. só te falar uma coisa rapidinho. Sim, vou deixar, claro. Que é o seguinte. Tem uma pessoa que é minha quase namorada. Oh! Quase namorada. A gente fala que a gente é quase namorado. O apelido dela é Loli. Ela chama Loli e ela te adora, ela te ama. Loli, você está intimada a vir conhecer o seu tio. Eu. É isso. Por gentileza. Estou aqui esperando. Loli, um beijo, meu amor. Cuida dele. Ele é do mais absoluto bem, esse menino. Pode ter certeza, Loli. Obrigado, querido. Obrigado pela força. Obrigado, Dão. Um beijo para você Imagina. também, querido. Prazer estar aqui. Meu prazer. Não me tira esse prazer, não. Ó, todo seu fica aqui nessa noite. Eu vou deixar vocês agora na companhia do poeta e jornalista o Fabrício Carpinejar, que está comandando o programa A Máquina. E amanhã estou aqui te esperando às 10h30 da noite. Ai de você se não estiver aqui amanhã às 22h30, para ser mais preciso. Nunca mais eu falo com você se eu não estiver aqui comigo. Entendeu? Beijo, até amanhã.